pessoal. Falamos aqui da... Isso aqui a gente falou? Falamos, né? Falamos do amor, falamos aqui. Quem tá chegando agora tá entendendo nada, né? Você já conseguiu falar dois. É porque a gente não falou aqui. E faltou isso aqui, né? Só para poder citar assim. Isso aqui não vai cair na prova não, mas vocês precisam saber, tá? Galera, se prestar atenção. Tá apagando isso? Isso aí. Tudo bem. Jogando beber água, né? Olha, mas aí eu posso, né? Claro. Confia. Lembra que eu falei que se a criança morrer, a gente precisa saber se ela respirou ou não? Sim. Então é basicamente isso daí. A gente precisa fazer algumas provas para saber se ela respirou ou não. Para saber se foi um infanticídio, ou seja, se a mãe matou a criança mesmo. E às vezes ela fala que a criança nasceu morta, mas na verdade também foi, né? Mas na verdade ela esperou nascer e depois matou. E se ela esperou nascer e matou, quer dizer que a criança respirou. Se ela respirou, a gente pode encontrar algumas coisas. Docimásias, a gente divide em pulmonar e extrapulmonar. Pulmonar são essas aqui. A mais importante é a docimásia hidrostática de Galeno. Geralmente, quem faz é o médico legista. Qual a importância de vocês saberem disso? Saber que se a mãe chega com vocês com uma criança morta, no posto de saúde, na rua, seja onde for, sempre levante a dúvida se aquilo realmente é um aborto ou não. Até que se prove o contrário, desculpa, é uma morte suspeita. Aí a suspeita é de quê? Suicídio não, homicídio ou aborto. Homicídio que eu falo, aí pode se enquadrar o infanticídio também, tá? Beleza? Então tá. Então, as fases da docimásia hidrostática de Galeno. Me acompanhe lá em cima na fase 1. Então, a criança nasceu, a gente tira o bloco inteiro do tórax, tá? E coloca numa bacia. Se afundou tudo, a gente parte para a fase 2. Se flutuou, quer dizer que a criança respirou. Então, tem ar ali. Então, flutuou, a criança respirou. Afundou tudo, fase 2. Separa o pulmão. Separa isso na água ainda, tá? Separa o pulmão. Flutuou, a criança respirou. Não flutuou, parte para outra fase. Terceira fase. Fragmenta esse pulmão. Separa os glóbulos dele. Flutuou algum pedaço, a criança respirou. Não flutuou nenhum, parte para a quarta fase, que é a gente secciona esse pulmão ali dentro, na água ainda, nunca tira da água, e aperta esses fragmentos de pulmão contra a parede, inclusive, do vaso ali, do frasco, sei lá. Se sair bolha, a criança respirou. Se não sair bolha, a criança não respirou. E o teste é negativo nas fases seguintes. Professor, na fase 1, coloquei o hemibloco inteiro lá, na água. Flutuou, eu preciso fazer outra fase? Não, só a fase 1, quer dizer que a criança já respirou. Quando é que pode aparecer falso positivo aqui? Ricardito. Gostei. Na Marcela tinha, né? Hã? Falso positivo. Quando que eu posso fazer o teste, o bloco ele flutuar, mas a criança nasceu sem respirar? Quase isso. Quase isso. Se a criança está com vocês na UPA, chegou morta na UPA, no pós-avião, vocês vão fazer o quê? Reanimar. Porque vocês não sabem quanto tempo tem de óbito, né? Então vão tentar reanimar. Tentando reanimar, vocês vão fazer o quê? Jogar ar para dentro do pulmão. E aí, se eu fizer o teste no ML, ou se fizer depois do ML, vai dar falso positivo. Então, esse relatório da minha ML falando que foi tentado, reanimar, beleza. Outra hipótese. Nós já vimos essa, inclusive. Eu jogar um corpo no Rio Madeira, que não seja ali onde tem piranha, onde tem candiru. Ele afunda, né? Mas depois acontece o quê? Ele morre. Por quê? Por causa dos gases. Os
Os gases. Os gases da fase enfisematosa, não é isso? Lembra? Então, se a criança tiver mais de 24 horas de morte e eu fizer esse teste, pode ser também positivo. Então, eu preciso saber quanto tempo tem de morte e saber se teve reanimação. Quando a gente abre o tórax, a gente verifica também diafragma, se ele está abaulado ou não. Se ele está abaulado para cima, quer dizer que a criança não respirou. Se ele está reto aqui assim, a criança respirou. Aspecto do pulmão. O pulmão fica com aspecto de fígado. Vocês já viram o fígado? De boi, né? Já viram, né? O fígado de boi é muito parecido com o fígado humano. Aquele aspecto ali endurecido. O pulmão ele fica assim, se a criança não respirou. Se a criança respirou, ele fica armado, fica semelhante a uma esponja. Então, visualmente a gente consegue ver isso também. Aqui as fases, né? Tira o hemibloco, coloca na bacia, vai seguindo as fases até a última ali que eu falei, que é o fragmento, né? E a pega do frasco. Oi? Não, tá lá no médico com a gente. Tira o pulmão, o corpo tá lá esperando, né? Faz na hora, depois coloca de volta no corpo. Aqui não precisa. Aqui, na investigação de fonte de sede, a perícia pode contribuir com o estudo das dosimagens, que tem como objetivo fazer o quê? Letra A. Período gestacional. Se houve aborto, se houve sofrimento fetal por infecção, se houve vida extrauterina e se houve aspiração meconial. Letra D, me diz, se houve vida extrauterina. Eu sei que diz aqui, ó, tá tentando. É mesmo, isso que a gente já falou, né, na aula passada, que foi que vocês apresentaram. Beleza? Era só para concluir essa parte. Estão liberados até semana que vem, mentira. Eu ia inventar algum assunto. Se soubesse, não tinha nem vindo. Só for... Segui. Achei que você hackear esse prédio aí. Pessoal, aqui, né? Eu falei que eu trouxe essa foto que a mulher falou que era lesão, tal. Pode ser? Não era maquiagem, não, era sujeira. E aí, é o pó. O pó veste ao pó, reclamarás. E aqui, a gente tem aquele gráfico que eu sempre coloco para vocês, no critério subjetivo, e tem a exceção a essa regra. A gente chegou a falar nessa aula. Qual local do corpo que não segue esse critério? Falou. Falei? Sim, falou na primeira aula. Acho que é. Não, comentou. A sola do pé. A sola do pé, não. O olho. Que color? O olho. Olha lá. Observa que a equimose na região infraorbital, ela está violácea. Mas olha o olho como é que está. Vermelho ainda ali, ó. A esclera, né? Ela está vermelha. Essa equimose infraorbital vai seguir a sequência. Vai ficar azul, vai ficar verde, amarelo até subir. O olho não, vai ficar vermelho até subir. Então a exceção disso aí é da esclera. Colocou aí, né? Beleza. Aqui nós temos outras equimoses. A gente chegou a falar sobre isso, não, né? Sim. Falou? Falou não. Falou Sim, falou. Ah, é verdade. É sobre elas posteriores. Foi. As vírices. Falou sim. Falou. Já tá lá na frente. Beleza.
Então acho que era isso. Por favor. Aqui não tinha esse gráfico. Não tinha. Então pronto. É porque essa aqui era uma outra aula, aí tem coisa faltando da outra. Aqui só para ficar mais claro, né? Mordedura lá. Pouca pressão, lesão contusa. Muita pressão, corte contusa. Lembrando que habitualmente é corte contusa. Deixa eu parar aqui para o vídeo passar. Posso seguir agora. Ali em cima a gente tem uma lesão contusa, certo? Uma foto. E aqui embaixo a gente tem uma lesão com avulsão, inclusive, né? O França ele traz essa tabela de baixo aqui, né? Não é muito importante não, mas pode acontecer às vezes, inclusive, a avulsão do tecido. Na mordida ele arrancou o mamilo. E às vezes a lesão até é mais grave, como esse caso aqui, ó. Aí. Arrancou. O apelido dele é risadinha agora. Lesão grave, né? Você vai ter que fazer um retalho aí ou em outro lugar, mexer para poder recuperar. Não vai dar. Não sei. Na boca não tem como, mas. Não sei. Você sabe. Foi? Já foi. Acho que o resto foi. Aqui, ó. A lesão na pamude. Não tinha foto. Foto não. Não tinha, tá aí, ó. Que eu falei da casca do ovo, não foi? Foi. Lesão no mapa mundi. Martelo, né? Martelo. De Carrara. Essa foto acho que não tinha. A mulher levou um pedaço de pau nas costas aí e uma mordedura. Olha lá. Dá pra ver os dois. Ficou bonitinha. Ficou bonito, né? Nossa, tatuagem. Deve ter doído, mas essa aqui eu mostrei. Cheio de lesão incisa. Essa aqui eu não mostrei. Aqui também foi autolesão. Olha lá. Autolesão, ó. Mas a do pescoço foi unha ou? Não, foi gilete. Só que não foi muito grave, né? Então, assim, uma das características da autolesão que eu falei é que ela não é grave. A não ser que uma pessoa mata realmente, né? Aí é grave. Mas geralmente essas lesões que vão fazendo várias lesões, né? Geralmente não é grave não. Aqui lesão do menino, maus tratos, né? Dá pra ver uma quimose verde aí no. Como é que é o nome disso aqui? Glúteo, né? Você vai falar bunda, né? Na coxa ali tem muita lesão antiga, nas costas uma lesão recente, né? Então a gente tem várias lesões aí. E a da bebê? A do quê? Da neném. É a mesma. É o short, é a calça do short. Ah, é o short de baixo, a cabeça pro cima. Tá entendendo? É que a bunda para as crianças, que agora para as velhas. Não, é tudo igual. Só da dela. Não é só. Isso na mulher, Cara, aqui deve ser alguma pancada, alguma coisa, mas ficou meio quimose seriada. De goiabeira. O que eu chamo a atenção aqui, eu acho que é o seguinte. Pronto, aqui ó. Raio-X e ITC de lesão corporal. Faz o raio-X de uma criança, o que vocês observam aí na imagem? Não, não é dele não, é outro caso. É outro caso, não é dele não. Mas o sinal do círculo vermelho ali, positivo. Exatamente. Uma lesão antiga Radioplasticidade. e uma lesão recente. Isso quer dizer o quê? Que a criança sofreu várias lesões. E aí sim configura maus tratos. Porque às vezes uma lesão foi acidente. Uma lesão foi raiva, impacto da criança. Mas várias lesões é uma coisa reincidente, né? Eu mostrei. Beleza. Vou passar a total. Essa é legal, né? Deus repetir muito, não deixa nada. Balística agora? Ainda não.
jovem gafanhoto? Deu valente, porra. Ainda não. Fez um resumo do valente. Fez, cara? Mas não será dispensado. Alguém lê pra gente aqui? O Sr. Jorge foi encaminhado de pós-operatório para monitorização contínua na UTI por 2 dias. Portava SMG aberto, venoso com catéter duplo, lumen em veia jugular interna direita, curativa abdominal sobre a ferida de laparotomia chifre pública e drenopeirose com exteriorização por contra-abertura hipocílica esquerda, além de veias elásticas dos membros inferiores. Permaneceu em jejum e com sonda nasogástrica aberta até a parada do retorno da secreção gastrointestinal, que ocorreu um dia após o operatório. Entretanto, o Sr. Jorge começou a apresentar sudorese, frequência cardíaca de 110 batimentos por minuto e com padrão respiratório de taquispneia, com frequência respiratória de 24 inspirações por minuto. Necessidade de máscara de ventura 50% para manter a saturação de oxigênio maior que 94%. Foram pedidos exames de controle. HT 27, hemoglobina 9, BCM 89, HCM 28, PPT 104, 1000, sódio 130, potássio 5, creatina 1,2. Bom, não é importante não, isso pra gente. Vamos lá. Isso aí. Então foi solicitado uma angiotensina de tórax que evidenciou falhas de enchimento nas artérias pulmonares, observando espessamento liso de fluxos sepsos interloculares, além de engurgitação vascular perifilar do lateral, padrão compatível com congestão pulmonar. Afastada a possibilidade de DEC, foi solicitado um ecocardiograma para avaliação da fração de ejeção, que estava dentro dos limites da normalidade, observando-se um aumento dos diâmetros cavitários no fim da diástole, sugerindo insuficiência cardíaca congestiva descompensada de alto DEC pela anemia pós-operatória provocada pela associação da hemorragia inerente ao procedimento e à hemodiluição. Optou-se por transferir 2 unidades de hemoconcentrados para o Sr. Jorge, além de otimizar o diurético, obtendo-se assim melhor do padrão respiratório, cardiovascular e laboratorial. Após a estabilização do quadro, já com presença de urins hidroaéreos, foi iniciada a dieta líquida deste paciente, que teve boa aceitação pelo paciente, logo foi progredido. No quarto dia do pós-operatório, apresentou evacuação espontânea, recebendo alta na UTI e após mais 3 dias sem qualquer saída de secreção através de dreno túbulo laminar sentinela. O mesmo é retirado juntamente com o AVC e o paciente recebe alta para casa com orientações e medicações. Esse é o terceiro, são 6. É sério? Não, esse é o último. Júlio, filho de seu Jorge, foi detido e permaneceu sob custódia na cela da central de polícia da capital. Por algum motivo, houve homicídio de um motim na prisão. Houve uso de spray de pimenta e ouviu-se disparo de arma de fogo. Após certo controle da situação, os agentes notaram um aglomerado de presos no canto da cela e, quando foram verificar do que se tratava do tumulto, encontraram Júlio com vários ferimentos, sendo eles: ferido em formato de casa de botoeira, com bordas regulares medindo 1 centímetro, com 2 amplos rombos em flanco direito. A ferida era ovulada de bordas regulares e invertidas, com orla de escoriação, orla de enxurro, areola quimótica e sem presença de zona de tatuagem, medindo 0,5 centímetros, localizada em face anterolateral da coxa esquerda. Júlio foi socorrido para pronto-socorro, para o pronto-atendimento e na revista da cela foi achado um iPhone XS, 50 gramas de cocaína, 250 gramas de maconha e um chucho medindo 12 centímetros. O que é chuchu? O que é chuchu? É uma arma verde. Uma arma de prisão que pega faca, conhece. Xuxo, existe até um verbo, né? Que não é homologado, mas é chuchar. Não confunda com chuca, tá? Deu. Outra coisa. Chuca tá. Xuxa, né? Xuxar. Então, ele foi chuchado. É até um trava-língua, né?
Chuchado o que, pessoal? O pessoal pega isso que vocês falaram aí. Só um pouquinho, pessoal. O pessoal pega um objeto, colher, escova de dente, pegada de ferro, amola no chão ou em outro local, forma uma ponta. Então, uma haste com uma ponta, eles colocam um paninho em volta e serve de arma. Já viu filme isso, né? Pelo amor de Deus. Né? Na cadeia. Então é aquele mesmo. Há 1 ano e meio, ou 2, não sei agora, o paciente estava no pronto-socorro amarrado no leito, pronto-socorro não, na enfermaria da aula de psiquiatria, lá no HP, estava amarrado no leito. E aí um outro paciente lá dentro pegou uma escova de dente de plástico e fez um chucho. E aí foi lá e matou o cara, amarrado. Chuchou várias regiões do tórax na região cervical. Aí acabou, pegou a escova de dente e colocou dentro do bolso do cara morto. Já não estava feito, os dois, né? Facilitou o trabalho, né? Era doido para morrer ou doido para matar. O que acontece? Continua lá? Então, não. A gente não vai falar sobre isso, não é assunto do nosso tema aqui durante o ano. Mas existe, o pessoal do formado em direito sabe aí, existe. Diz aí então, vai. Ei, Fala aí. Existe o quê? complete a frase, né? Você está concordando, né? Existem os crimes que a pessoa pode sofrer a pena, né? E os que a pessoa pode sofrer a pena parcialmente e os que a pessoa não sofre mais a pena, né? Então eles são inimputáveis, chama. Então, por exemplo, no momento de uma crise de esquizofrenia, o cara tá doido, foi lá e matou o outro. Ele não sabia, ele estava lúcido, ele não sabia o que ele estava fazendo. Aí, inimputável, certo? Aí tem um semi-imputável ou parcialmente imputável, a gente chama de motivo fortuito, de causas maiores, assim por diante. O cara tá tomando remédio, aquele cara que bebe muito para tomar coragem e fazer um crime. Entendeu? Aí tem que ver, tem que avaliar o caso, se ele vai ser semi, porque ele bebeu para aquele fim. Mas é diferente daquele cara que está tomando medicação e bebe, e pela medicação ele tem um efeito colateral que faz ele ficar alucinado. Então ele bebeu, mas ele não sabia que era efeito da droga. Então tem vários casos, né? TPM da mulher também, né? Oi? TPM da mulher? Não, aí tu aguenta mesmo. TPM, Mas não diminui pena, não? Não, TPM não. A TPM geralmente não deixa a pessoa fora do normal, assim, do controle, né? Fica com raiva. Você terá TPM? Não, porque eu nunca tive TPM. Pessoal, mas o que tem que ser avaliado é o juízo de valor. A pessoa não perde o juízo de valor quando tem a TPM. O que pode fazer ela, não, estava com TPM e aí eu quebrei mesmo teu carro. Beleza. Mas vai pagar. Mas vai pagar, sabia o que estava fazendo, né? O problema dessas perícias é que o evento aconteceu 5 anos atrás e a gente tem que fazer uma perícia para voltar 5 anos atrás e ver se 5 anos atrás o cara estava apto para responder por um crime. É difícil pra caralho. Então, como é que a gente começou a falar disso? Nem sei ninguém. Caso do homem matou. É verdade, show. Da Xuxa. Da Xuxa. Show da Xuxa. E aí, o que vocês encontraram aqui no caso que é interessante, além do Xuxa aí? Tiro? Parece até mentira ali, né? Um iPhone. iPhone XS. Esse caso era de 2020, o XS era melhor. E aí, a gente tem sinais que ele levou um tiro, né? Vocês falaram aí. O que a gente encontra ali que leva a crer que foi um tiro? Zona de tatuagem. Zona de tatuagem, olha aí. Que isso, hein, Guilherme? Bola de enxugo. Bola de enxugo, muito bem. Área aeroquimótica. Beleza, então o assunto de hoje, além do Xuxo, vai ser tiro. Só que o tiro vai ficar para a próxima aula, né? Hoje vai ser mais os outros assuntos. Então vamos começar. Eu ia lançar um caso, alguns casos, aliás,
objetivo, né? Mecanização dos agentes do caso, são quais, no caso? Pulpitórias, pérfuro-incisas e pérfuro-contusas. No módulo passado vimos quantos? 3. Nesse módulo vamos ver também 3. Somando 3 por 3, vivo? 6, muito bem. Não é vezes não, é 3 por 3. Vestígios provocados pela ação dos projetos de arma de fogo. Tá bom? Eu ia passar o caso para a gente resolver, igual no módulo passado, cada grupo resolver, mas vamos fazer junto, né? Lesão produzida por ação perfurante, características dessas lesões, diferença de lesão provocada por um gume ou 2 gumes. Então, uma faca que tem um gume é um tipo de lesão, uma faca que tem 2 gumes é outro tipo de lesão. Professor, o que é gume? É aquela parte que corta o fio da faca, aquela parte que tem um fio, a lâmina em si da faca ali que você passa o dedo e fala ai. Como caracterizar a lesão produzida por vida após morte? A gente já falou. Inclusive eu fui lavar a minha faca com a esponja lá em casa esses dias e aí eu fiquei com 2 esponjas. Instrumentos produzidas por lesão, né? Quais são as lesões de defesa? A gente vai ver um pouco disso também. Instrumentos pérfuro-contundente. E como diferenciar a entrada e saída do projetil de arma de fogo. O que é isso? Essa atividade é muito legal, nem precisa fazer atividade, né? Atividade, né? Quase não tem. Então são essas fotos que a gente vai fazer hoje, beleza? Vamos, pode tirar a foto aí. Vamos fazer junto, mas a gente separa por grupo, pode ser? Vamos lá então. São quantos grupos na sala mesmo? 8? 6. 6. Aí do meu grupo só tem eu e a Bia, né? Faz o 6 e o João. Não faz muito. Não ajuda lá. 2,5 agora. Não faz a diferença. Não faz diferença. Tá, vamos lá. Caso 1. Alguém lê pra gente aí. Cadáver identificado como sendo de Raul Souza, enfermeiro de 38 anos, da cidade da capital, com histórico de ter sido achado já sem vida em sua casa. Segundo o período do local, havia várias ampolas de citrato de fentanila de 50 mg por ml. Ao exame externo do corpo, você observa face e extremidade de dedos e anão. Não há qualquer sinal de violência ao exame externo, exceto a lesão retratada pela fotografia seguinte, localizada em fossa orbital. Tu é de onde? Amazonas. Ah, tá. Um chiado. Manaus. Cianóticos. Não vou mais. É. Legal, gostei. Agora pronto. Lê aí o resto. Houve ofensa. Primeiro, houve ofensa à integridade corporal ou à saúde do periciano. Segundo, qual instrumento ou meio foi empregado para produzi-lo? Terceiro, quais as características desse tipo de lesão? Quarto, explique as leis de filhos que se aplicam a esse caso. Então essa é a foto aí, ó. A região cubital. Onde que é? Cubital. Muito bem. Cubital. Foto cubital, né? Beleza. Tá num zoom aí muito ampliado, dá pra ver na pele, né? Muito ampliado. Isso aí foi uma lesão feita por agulha. Pegar. Agulha. Olha o caso. Eu não estou mais contaminando, tá? Tem uma semana de. Essa água aí não, tá doido? É sucugame isso aí pra você. Beleza? Então é agulha. Agulha mesmo. Agulha. É o fim da picada, inclusive, quem morreu. Ó, houve ofensa à integridade corporal e saúde do periciano? Sim, né? Isso aí foi um caso real, tá, gente? O cadáver chegou no ME, era de um enfermeiro mesmo, foi achado em casa morto e foi achado medicação lá no corpo e uma agulha. Então a suspeita não foi suicídio, inclusive, foi um acidente. Né? Acidente.
Não acidente, tô correndo, caiu a agulha, não é isso. Ele usava droga, exatamente, e aí ele colocou uma quantidade maior do que ele deveria colocar. Overdose. Não. Beleza. 2. Qual o instrumento? Eu queria ser a quantidade que ele usava para ser a quantidade de banana. Depois do outro, no caso do relator. Peraí, passou. Agora foi. Não sei se foi. O instrumento empregado, aliás, a pergunta que foi interessante, porque ele tinha nos outros braços, no braço da lesão não, mas tinha sinais de outras lesões. E foi achado na casa dele, junto com a polícia do local de crime, várias ampolas, várias seringas. Então, viu que tinha um aspecto habitual dele fazer aquilo, certo? A dosagem que ele aplicou foi uma dosagem pequena, suficiente para ele morrer. Quando a gente pede o exame, a gente pede o exame qualitativo e quantitativo. No quantitativo, a gente conseguiu avaliar que a dosagem foi pequena. Ele queria só aquele barato, mas aquele dia ele colocou mais. Se ele fosse se matar mesmo, quero morrer, ele ia colocar no bolo inteiro, de uma vez só. Porque ele ia ficar em dúvida que ia morrer. 2. Qual instrumento ao meio foi? Agulha. Não. Instrumento não é objeto. Gostei, que felicidade que eu fiquei agora. Instrumento não é objeto. Qual que é o instrumento então, ao meio? Pérfuro cortante? Eu também. Perfurante. Mas eu concordo contigo que algumas literaturas eles colocam que é pérfuro cortante. Por quê? Não. Só perfura. Não é por isso. Então, a profundidade é maior do que o. Não, isso daí eu tinha uma lesão. Agora Não. O que você vai falar? O objeto ele é perfurante. Só que algumas literaturas falam que pode ser pérfuro cortante. Por quê? Porque a agulha tem um bisel, é isso. Então a agulha não é um alfinete. Alfinete perfurante. A agulha tem aquele bisel. Professor, o que é bisel? É um cano cortado assim, ó, então corta ele assim, ó, né? Aí ele forma uma ponta. Essa ponta ele serve como se fosse uma lâmina de uma faca, né? Então, algumas literaturas falam que tem o bisel. Mas pode colocar os dois na direção. No caso da sua. Geralmente é perfurante. Quando a gente coloca ali, inclusive, qual o instrumento meio? Perfurante ou punctória. São sinônimos. Punctória. Tem outro nome ainda chamado. Como é que é? Fala. Hã? Não. Importante não. Pode ser 2. Perfurante, punctória e tem outro nome. Se a gente diminuir esse zoom, a gente vai ver uma lesão em formato de ponto, né? Pontiforme é outro jeito de falar. Lesão pontiforme é uma lesão em formato de ponto. Saúde. Foi isso mesmo, né? Foi. Ah, tá. Você que estava caçando da aula. Quais características desse tipo de lesão? Tu comprava pra mim. Foi pelas considerações. Calma, tá É o quê? não. Que dicção é essa? Obrigado pela área. Senhora da Vanessa. Apontou em Vanessa. Ele tentou explicar. Nunca diga dessa arma não beberei, né? Obrigado. Mas Tem uma
Quais características desse tipo de lesão? Não vamos falar agora disso não, tá? Daqui a pouco a gente fala. Alguém sabe me dizer o que são as leis de filhos e Langer? Na verdade, não é nem filhos, é filhos. É francês, tem um acento no O ali que não está ali. Filhos, mas eu chamo de filhos, porque a gente tem uma intimidade já. É filhos. Você sabe, cara? Ajuda a gente aí. O Vitor sabe? Fala aí, Vitor. Que eu anotei aqui, primeira lei de filhos, segunda lei de filhos e lei de lâmina. Qual que é? É pra você explicar, justamente. Soltei. É porque a gente falou disso no módulo anterior, só que a gente não explicou. A gente só perguntou se aplicava lá. E a resposta foi não. Mas aqui pode se aplicar. São características das feridas indutórias. Numa mesma região, a direção da lesão é sempre a mesma. Por que a agulha e um alfinete ali poderia ser também? Quando ele entra no corpo, ele entra redondo. Não me leva mal dessa mídia aqui de exemplo. Lesão aqui, tá? Então a agulha entrando faz uma lesão redondinha, beleza? Quando eu puxo a agulha, essa lesão não fica mais redonda. Ela fica assim. Inclusive, é a lesão que vocês estão vendo aqui. Não é isso? Ela não está redonda. Ainda não. Vai ter uma nessa não. Ela fica em formato de... Rapaz, Isso é besteira, velho. Não. ele tá sem zap. Cadê aqui? Deixa eu ver o link. Manuel. Como é o nome? Ninguém tá aqui. Kibe, não. Mamão. Ninguém tá com camisa de... Oxi, não, tá todo mundo. Ué, camisa? Da Nike? De botão? Ninguém, né? Ai, não. Alas. Casa de botão. A casa de botão é o local onde você vai colocar o botão da camisa, não é isso? Então aquela aberturinha onde que encaixa o botão é o que se assemelha a essa lesão. Então a gente chama de lesão em botoeira ou em casa de botão. Não é lindo? Não é bonito? Poético. Não é, né? João vai escrever um livro sobre. Como é que seria essa explicação? Mas olha aqui, eu escrevi aqui que soluções de continuidade dessa ferida se assemelham às produzidas por instrumento de dois gumes ou tomam a aparência de casa de botão. Eu não entendi não. É isso. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Eu vou passar, mas daqui a pouco vai ter uns gráficos, umas fotos aqui, a gente explica melhor, tá? Dois. Alguém lê aí? Francinalda, 26 anos, refere o grupo de seu companheiro 12 dias. Na ocasião, alegou que ele a mordeu ele várias vezes. Tá errado ali, mordeu várias vezes. Vários pedaços. Você observa várias lesões pelo corpo, todas com a mesma cronologia. Observe. O que tá rindo, bicho? Observe a foto a seguir e responde. 12 dias. É compatível? Vamos lá. É. Sim, concordo. Amarelado, né? Ali, ó, volta. É isso? Não foi uma mordida muito forte, mas foi uma mordida suficiente. Essa boca mesmo, assim, ó. Foi uma mordida suficiente para causar uma equimose, né? Então, esse caso a gente já viu, inclusive, né? Houve ofensa à lesão, houve ofensa à integridade corporal. O instrumento ou meia, qual mesmo? Contundente ou lesão contusa, né? Mas aí não é corte, porque não teve lesão. É contundente só. Contundente. Aí a gente já falou no módulo passado. Vou até passar, tá? Tá.
Mais um caso, alguém lê? Lucas, 28 anos, foi brutalmente atacado pelo seu animal de estimação quando apreciava seu prêmio. Um cachorro proveniente da mistura de fundo brasileiro, dog alemão e toque francolano. Teoricamente, não deveria comparecer ao IML, pois não houve crime ao ser apurado. Porém, Lucas, sabendo que você é conhecedor dos mecanismos de traumatologia forense, pede para responder os seguintes quesitos. Lembra que eu falei que mordida humana é uma coisa e animal é outra? Não é isso? Então aqui, o que vocês estão vendo? Vai. Aqui do banqueiro. A gente vê uma lesão aqui, Sim. uma lesão aqui, uma lesão aqui, certo? 3 lesões, uma aqui, uma aqui, uma aqui. O que pode acontecer às vezes é que o cachorro, quando ele morde, abre e morde de novo. Então o canino ele pega em 2 locais, ele morde e vai fazendo assim, né? Às vezes. Viu aí, quem não viu? É um pincher, né? É. Dog alemão ali, né? Pode parecer estranho, mas o nome do cara ali é Lucas, né? Porque sou eu, de verdade, minha mão. Essa foto. O meu cachorro me mordeu. Não é um dog alemão. E eu não tenho 28 anos, né? Porque isso aí foi ano passado. Então. Não conta. Mas o meu cachorro me mordeu e a ação do cachorro é pérfuro contundente. É a ação do canino. Ele não vai ter aquela lesão circular como a gente viu. Uma lesão do cachorro. Ela é lesão macerante, né? Não. Na gente pode falar Não. Irregulares, pode acontecer laceração, mas a gente nunca define como lacerante. Mas assim, a gente nunca pode definir que sempre o animal vai ser irregular. Não, porque às vezes, esse meu cachorro me mordeu algumas vezes, inclusive já. Às vezes ele morde e não fura. Então só faz uma contusão. E fica roxo, fica doendo. E às vezes acontece isso aí. Já aconteceu dele morder, o dente dele entrou entre a unha e o dedo aqui. Arrancou a unha. Eu coloquei ele que é um fio, um dog alemão, mas na verdade é um poodle. É um poodle, de verdade. Ele é bravo. Mas aí eu mordi ele também. E as crianças? Então, o que aconteceu? Alguém aqui é de Cacoal? Tu? Então deixa pra lá, vou falar. Tem um pet shop lá em Cacoal que esse cachorro morava lá, minha esposa morava lá. E aí a gente levou no pet shop e o cachorro voltou com um hematoma, não é equimose não, nem edema, um hematoma no olho, aqui assim. E aí quando a gente pegou o cachorro, a gente, o que foi isso no olho dele? Aí a moça falou, não sabia que estava assim não, o que será que é? Eu falei, não, alguém deu uma porrada no cachorro. Aí, vou chamar o veterinário, chamou o veterinário lá, que eu acho que o cara nem era veterinário, mas enfim. Aí ele, não, isso aí é um macerato conjuntivite. Pra mim, falar isso. Aí eu falei, não, meu amigo, isso aí não é macerato conjuntivite, não, isso aqui foi uma pancada que deram no cachorro. Aí eu fiz uma ocorrência policial, levei no outro veterinário que eu conhecia lá, o veterinário falou, não, alguém bateu no teu cachorro, cara, alguém bateu nele. E a gente fez a ocorrência lá, beleza. O cachorro ficou, desse dia em diante, ficou doido, velho. Ficou doido. Naquela semana, a minha esposa estava em casa, ela foi passar por cima dele, assim, para pegar uma coisa do outro lado. Ele mordeu. Ele agarrou no antebraço dela e pendurou aqui, ó. Ela teve uma lesão no nervo radial, inclusive, durante uns 6 meses ele ficou com uma lesão no nervo radial. Aí, outra vez em casa, eu assistindo TV, do meu lado, ela fazendo carinho nele aqui, ó. Aqui, ó, nas costas, fazendo carinho nele. Quando eu fui colocar a mão de novo, ele me mordeu. Aí o veterinário tinha falado pra mim já, assim, uma coisa que, ó, alguém às vezes estava escovando ele se mexeu e aí bateu nele. E esse movimento aqui de fazer carinho aqui, talvez ele associe com aquele evento lá. Eu falei, pode ser, né? Eu não sabia. Eu não sou, não queria muito. E aí a vontade que eu tive era de matar o cachorro, né? Assim, não bater, mas o irracional é ele, né? Não sou eu. Então,
A gente só abandonou ele na rua. Não, mentira. Mentira. Ele tá lá em casa, mas ele fica numa área com a porta fechada no quintal, né? Não melhorou ainda. Não melhorou. Mas não, assim, na verdade, cara, ele melhorou muito. Às vezes ele fica contrariado, ele quer atacar, ele fica só se controlando, sabe? Pra morder, assim. Mas não morde mais não. Mas as minhas filhas não colocam dentro jamais. Jamais, porque a criança puxa pelo, puxa as coisas e não deixa não. Só, voltando então, pérfuro contundente, beleza? Oi? O quê? Qual quesito? O segundo vai ser pérfuro contundente e o terceiro. Aí é aquela mesma coisa do modo anterior. Esse tipo de lesão, quando retratada pela literatura, apresenta tipicamente qual meio de ação? Quando eu falo mordedura, geralmente é corte contundente. Só que de animal, geralmente é pérfuro, se o animal tiver canino. Se o animal for vivo, um cavalo, aí pode ser também corte. Tá? Vai depender do animal e da força que foi aplicada. Por isso que eu coloquei ali, sendo divergente no quarto. Qual é o motivo de ser divergente? Aí é a força aplicada. Aí também. Então o animal, se a morder leve, contundente. Mordeu mais forte, como canino, pérfuro, contundente. Mais um aqui. Alguém lê pra gente? Antônio Manso Pacífico, 29 anos, foi encontrado no chão de forma mais tradicional na zona leste da capital. Todos assustados com a cena acionaram a polícia militar, que por sua vez acionou a polícia civil e a polícia técnica. O cadáver deu entrada no IML com a lesão retratada pela fotografia seguinte. Analise a imagem e responda os quesitos. Forró da ponte, né? Na verdade, o cadáver não deu entrada, né? Alguém entrou com ele lá, né? É porque parece estranho, né? Essa é a lesão. E aí? Pessoal, só para quem não está entendendo, a foto está ao contrário, tá? Ali embaixo, perto da letra C, é o sovaco dele. E o mamilo está embaixo. Então a cabeça está aqui embaixo da foto. Certo? Então essa lesão foi aqui assim. Mamilo, lesão aqui, a cabeça está em cima. Facada. Pérfuro, cortante. Pérfuro, cortante. Por quê? Mas ele tem um rabinho. Tem um rabinho ali? Cauda de Escoriação. Escreveram prova, né? Rabo de escoriação, não é cauda. Cauda de escoriação. Pela etimologia da palavra. Tem um rabinho ali mesmo. Só que esse rabinho não é a cauda de escoriação. Por quê? Porque no pérfuro ele não deixa a cauda de escoriação. O que acontece às vezes, vamos agora aqui para ele. Verdade, eu esqueci minha água, minha faca dessa. A pele está aqui, tá? Então se a faca entrar 90 graus, entrou e aí vai puxar. Não vai deixar cauda de escoriação nenhuma, né? Cauda de escoriação, fique. Só que se a faca, o gume está aqui, para esse lado, tá? Se a faca entrar de maneira oblíqua, na hora que eu puxar, quando eu estou puxando, essa região que tem gume, ela vai fazer algo que se assemelha a uma cauda de escoriação. Então, na verdade, não é uma cauda de escoriação, é uma lesão do gume, que no momento que a faca saiu, entendeu? Então, levanta aqui para mim, rapidão. Eu estou com a faca aqui, encosta aqui na parede. Estou com a faca aqui e o gume está voltado para o teto, tá? Sim. Então, no momento que eu esfaqueio aqui o Manuel, olha o que eu estou fazendo aqui, ó. A faca está entrando de maneira oblíqua, certo? E aí, quando eu puxo, ó, ela vai esse rasinho aqui, ó, que parece uma cauda de escoriação, né? Esse da ponta aqui, mas não é cauda de escoriação. E aí, olhando isso daí, eu consigo dizer, inclusive, que a faca só tem um gume.
Por quê? Porque ela tem um lado, tem um lado. Ela está com um ângulo agudo só de um lado. Do outro lado está um ângulo côncavo. Então, embaixo, que é a parte de cima da foto, essa daqui, é as costas da faca. É onde não corta. Ficou claro? Continua sendo pérfuro cortante. Continua sendo pérfuro cortante. Obrigado, tá? Você foi ótimo. Ótimo modelo. Ângulo agudo. Como é, Paulo? E essa aqui? Carlos Botelho, 19 anos, alegou que foi agredido na tentativa de roubo. Informou que não observou o que houve, pois foi tudo muito rápido. Porém, lembra que se recusou de entregar o celular e quando percebeu ele estava com uma lesão entre os braços direitos. Essa lesão aí, ó. É um tiro? É não. Que tiro foi esse, hein? É tiro? Isso aí foi feito como push. Xuxa. The punch. Aqui foi feita com um objeto cilíndrico. Um pontiagudo. A agulha gigante. Que isso? Famosa estátua. Objeto cilíndrico com ponta. Objeto cilíndrico com ponta, quando ele entra no corpo e volta, os tecidos deixam ele em formato de casa de botão, parecendo que ele foi feito por objeto com dois gumes. Então parece que tem um gume em cima e um gume embaixo, não é isso? Mas na verdade foi um objeto cilíndrico. Ele entrou, saiu, e aí a elasticidade da pele faz com que ele fique em formato elíptico, que é esse formato aí. Entendeu agora? Por isso que é casa de botão. Olha, ó, Carlos Botelho. Beleza? Vou passar aqui para explicar melhor depois. Caso 6. Paçoca, 28 anos, estava dormindo em sua cama quando foi brutalmente atacado com uma chave de fenda do seu vizinho. O agressor alegou que Paçoca estava dentro do carro com sua esposa. Paçoca não resistiu a levar ainda no local do evento. O apelido dele é amendoim antes. Gente, aí a gente lembra que a gente mostrou um caso da abertura do crânio? Da abertura do crânio não. Fez a incisão bimastoide, rebatimento do couro cabeludo. Ali ele está um parcial. Vou apontar ali, tá? Que todo mundo consegue ver melhor, né? Menos o Guilherme, vai ter que se virar. Aqui, ó, é testa, né? E aqui a gente faz uma incisão aqui atrás, passa por tudo até o outro lado, de orelha a orelha. Então a parte de baixo já foi rebatida, que é essa aqui. E a parte de cima ele vai puxar para rebater para frente. Ele rebateu aqui agora. E aí apareceu aqui a testa agora, que é esse aqui. É a mesma foto, só que um rebatido e outro não. Ficou claro, né? Sim. Aqui a gente tem uma lesão, que foi feita com uma chave de fenda, né? Ele falou lá no caso. Compatível com chave de fenda. Tão compatível que a força foi aplicada de maneira forte, inclusive, aí, bem grande, na verdade. Porque... Hã? Ficou estranho. Hã? Sério? Desculpa. Mas você é justa, né? Porque a justiça é cega. Ó, aqui, ó. Tem uma lesão. Pegou no crânio, inclusive. Perfurou o crânio. Então imagina a força que é aplicada com a mão, o cara para bater e lesionar o cara. Não, né? É, martelo. Lesão em mapa mundi com chave de freio. É. Isso aqui, qual um instrumento no meio? Pergunta 2. Fala aí. Bora aí. Quer dar olhada? Fecha o olho e fala. Pérfuro contundente, né? Isso. Contundente o instrumento que foi utilizado. Pérfuro contusa a lesão. Pérfuro contundente o instrumento. Não é cortante porque não tem gume. Lembra que para ser
corto, o objeto tem que ter gume de alguma maneira. Tá bom? Se a gente colocasse. Poderia, se amolar a borda. Se a gente colocasse pérfuro contuso no instrumento. Tá errado. Nem meio ponto. Gente, eu vou confundir. Você também, né? Vai não. Eu não estou conseguindo. Vai pegar, relaxa. Até o final da aula de Você pode usar a regra da proteção e para o crescimento. Quando tem ente, é isso mesmo. Normalmente era pra. Ó, então passa a próxima vez sendo legal. Aí, ó. Um passo. Não acabou não, tá? Quero só. Não, ele falou, lesão é muito lento. Beleza. Ele era 3. Professor, Oi. quem é contundente? A lesão ou o instrumento? O instrumento contundente. Contusa é a lesão. Contundente é sempre instrumento. Calma aí, deixa eu falar. Contundente é Peraí, repete aí, por favor. Contundente o instrumento. Contundente o instrumento. Contusa a lesão. Vai ter uma foto no final, tá, gente? Mas eu peguei a mesma foto que me Não, mas na foto você vai entender e quase ninguém erra isso na prova, depois que eu coloco essa foto. Manda logo esse vídeo. Ah? É. Mas aqui é pérfuro, tá? Pérfuro, contundente o instrumento e pérfuro o quê? Contusa a lesão. Então vamos lá, seguindo. Instrumento perfurante provoca lesão pontiforme ou punctória, afastamento das fibras. Tá? Então ele entra no corpo, tem um afastamento das fibras, não secciona fibra muscular, lesão não tem secção, ele simplesmente afasta. A gente for imaginar uma agulha entrando no corpo, é isso, né? Ele não faz secção. É comum aonde? Toxicofilias. Então, overdose, acidente ou suicídio, né? O sangramento é raro. E aí eu coloquei um objeto, uma seringa ali, um furador de gelo, que são as causas mais frequentes, mais comuns. As fibras do corpo são essas. Né? Então, dependendo quem vai fazer cirurgia plástica, cirurgia geral, até aí, dermato, tem que saber aí a direção das fibras para saber o sentido que faz a incisão no corpo. Né? Se fizer uma incisão errada, a sutura e a lesão em si vai cicatrizar de uma maneira errada. Então, sabendo disso, a gente pensando aqui que eu estou com um objeto cilíndrico, vamos dizer que isso aqui é um objeto cilíndrico. Vamos dizer não, ele é, mas vamos dizer que ele tem uma ponta. E aí, eu tome, alguém coloca o tome desse mesmo, e alguém furou o corpo da pessoa. Como eu falei para vocês, está redondo. Quando eu puxar, ele vai ficar em formato elíptico, não é isso? Eu falei? Esse formato elíptico, quem vai definir a direção são essas fibras. Então, se eu tenho uma região do corpo, que no hemisfério anterior esquerdo, que as fibras puxam sempre no mesmo sentido, se eu fizer 5 lesões aqui, todas vão ter um formato elíptico igual, na mesma direção, norte-sul, vamos dizer, norte-sul, todas. Agora, se eu mudar para o abdômen, que a fibra está oblíqua, e fizer várias lesões aqui, ela já vai ter uma direção oblíqua, entendeu? Mas o objeto é o mesmo, é um objeto cilíndrico, entendeu? Sim. Beleza. Considerando isso, a gente tem, antes disso tem as fotos. Essa aqui é a foto daquele caso do enfermeiro, essa é a foto real, né? Então, cadê? Pontiforme. A gente tem uma lesão aqui, será mais recente. Esse caso aqui foi interessante. A mulher foi. Isso aí é a planta de um pé. Ela pisou em um prego
pisou no prego. Olha a história. Aí ela foi no posto de saúde, ela morava num sítio, numa zona rural. Foi no posto de saúde 24 horas após o acidente. Aí o médico falou, cara, o teu pé tá grave, cara, tem que ir pro João Paulo, tem que ir pra lá agora, vamos. Regulou pra ambulância. Aí até numa zona rural, meio afastada, demorou mais umas 8 ou 12 horas para chegar, né? É porque sítio, né? Tem ambulância lá, linha, né? Sabe que Extrema faz parte daqui ainda, né? Abunã, Nova Califórnia, todas essas regiões aí, vem pra cá. E aí até chegar aqui demorou de tudo ainda. Aí chegou no João Paulo, ela estava em sepse já, né? O colega médico, cirurgião vascular do Distrito Geral, teve que amputar a perna dela, amputou ao nível do joelho. A gente observar, isso aí é a planta do pé, mas lá no fundo dá para ver o coto. Ó, aqui é o coto da perna, aqui é a perna esquerda e aqui é a perna direita que foi amputada, que é essa daqui. Tá vendo ali? Coto. E aqui é a perna, que estava solta, estava no saco. Tá vendo isso aqui, ó? É uma bolha. Aqui, ó. Aqui, ó. Uma bolha. A perna inteira dela estava com essa bolha em várias regiões do corpo da perna, levando a crer que foi um choque séptico e uma bactéria assim, sei lá, acho que era meada pelo cocô do capeta, não sei. Sério, cara, uma coisa assim rara acontecer, né? Em menos de 48 horas a pessoa evoluiu assim com um choque séptico. Aí depois a gente foi ver algumas coisas, né? Ela era diabética, idosa, diabetes não controlada, né? E idosa. Então, evoluiu com óbito fácil. Qual o instrumento no meio? Perfurante, né? Então assim, toxicofilise é mais fácil acontecer, mas aí foi um prego, morreu de um prego. Aí aqui sim, a primeira lei de filhos ou de filhós fala que a lesão parece com instrumento que tem 2 gumes, ou seja, casa de botão. A segunda lei de filhós é exatamente isso que eu falei agora aqui. Numa mesma região com linha de força, todas as lesões vão assumir o mesmo aspecto, a mesma direção. É só isso, não viaja, é só isso. Numa região com a mesma linha de força, as lesões vão assumir o mesmo aspecto, a mesma direção, todas. Tá? A lei de Langer fala assim. Oi? É isso que eu falei agora aqui. Se eu tiver várias lesões aqui no hemitórax, um objeto cilíndrico. Eu não sei se eu falei isso, tá? É objeto cilíndrico de médio calibre, tá? Se for uma agulha, é difícil a gente ver isso. Tem que ser um chucho, como aquele, né? Então, a linha de força aqui do hemitórax anterior esquerdo é a mesma. Então aqui, a foto. A linha de força aqui é a mesma. Se eu fizer várias lesões aqui no hemitórax anterior esquerdo, na região do peitoral, todas as lesões vão ter o mesmo sentido. Igual. Agora, se eu fizer no abdômen, vai ter outro sentido. Se fizer na região cervical, vai ter outro sentido. A gente está quase se escondendo debaixo da mesa aí, né? Fica muito dó. A lei de Langer fala o seguinte: se eu tiver uma lesão com objeto cilíndrico de médio calibre, como isso aqui, na confluência de linha de força, olha aqui para mim, na confluência de linha de força, hemitórax aqui anterior fala uma coisa, certo? O abdômen é outra linha de força. Se for na região de confluência, e quando eu puxar, vai fazer o seguinte, ó, vai puxar para um lado e puxar para o outro. E aí sim vai ficar um formato de aspecto de seta. Então, às vezes o objeto é cilíndrico, mas quando tu olha a lesão, parece um triângulo. Fala, mas o que foi isso que o cara bateu nele? Objeto cilíndrico, mais ou menos como está ali, ó. Confluência de linha de força. É o que fala a lei de Langer. Beleza? Esse tu consegue ver aí? Desenho, bonitinho. Podemos seguir?
Característica dele, né? Extravasamento aí de sangue é baixo. A gravidade geralmente não é muito alta, a não ser que pegue ali uma artéria, mas geralmente não é muito grave. E aí, como eu falei, ó, de baixo calibre, pontiforme, pontitória, né? E se for de médio calibre, em botoeira ou em caso de botão, aí vai ser em formato de triângulo, se for na confluência. E dependendo da confluência, se tiver outra linha de força, pode até ficar com aspecto de quadrado. Só para confundir o médico legista. Né? Instrumento pérfuro, ortodoxo da vida. Vai fazer lesão o que, gente? Ali, ó. Pérfuro incisa. Lembra aquilo que corta o instrumento, não é a lesão em si. Se eu colocar o dedo na lesão, não corta. É uma lesão pérfuro incisa. Obrigatoriamente tem que ter uma ponta que vai entrar e um gume que vai fazer o corte. Aqui assim a lesão é mais grave, né? Geralmente aí tem que operar mesmo. No meu exemplo? Mesmo exemplo. Mas tem mais coisa aqui. Olha lá. Cara, essa história aqui foi massa. Assim, massa do ponto de vista médico legal, né? O cara morreu, foi ruim. Mas ele tava no forró. Você que forró é impressionante, né? Por isso que chama de escafar, só pode. Tava no forró, lá em Abunã, sei lá, ali perto também. E a mulher dele, uma faquinha de serra de almoço, chegou lá, levanta aqui, mano, cerrou o cara, não. Só aqui, ó. Hemitóris anterior esquerdo, lateral. Aqui, ó. O que tem aqui? Não nele, né? Mas em algumas pessoas. O que tem? Coração. Gente, isso aí é zoom, tá? Isso aí foi uma lesão assim, ó. É o diâmetro da faca só. Pequenininha. Quase nada. Mulher do cara. Mulher do cara. O que ele fez, não era eu Rita? não sei. Era Rita? Eles com certeza estão errados. Ele foi sempre Eu não te falo não. Era Rita, a mulher? Rita, ô Rita, me perdoa. Dá a impressão que são. Tem um gume aqui embaixo, né? Mas é só o gume de cima, tá? Aqui embaixo o que aconteceu foi que a pele, quando a pessoa entrou com a faca, a pele ela abriu aqui embaixo. Mas se você olhar na parte interna da lesão, vai ver que tá rombo. Aqui, ó. Deixa eu apontar ali para o pessoal ver também. Aqui tá rombo, ó. Tá? Aqui foi só a pele. Então o que tá realmente lesão aguda é em cima. Então foi só um gume mesmo. E aí quando a gente abriu. Isso não é cauda de. Não, não é cauda não. É só quando é o momento da saída, depois que tá inclinado. Professor, mas o que matou a pessoa? Então, a gente abriu. Isso aí é o pericárdio. Vou botar lá, tá? O pericárdio aqui, ó, todo. E a lesão que está aparecendo é isso aqui, ó. Olha o tamanho do dedo. Isso aqui é o dedo, ó, da gente. Olha o tamanho aqui da lesão. Aquilo ali, ó. Essa lesãozinha aqui, ó. Aí o pericárdio estava cheio de sangue. Morreu do quê? Tamponamento cardíaco. Se fosse aqui em Porto Velho, eu acho que ele não ia morrer não. Ia pro João Paulo, ia fazer lá. Ia fazer, mas lá na Abunã, por isso que não vão no forró afastado. Vão no forró aqui na cidade. O bisturi, eu acho que esse bisturi é 13, não sei lá. Mas olha o tamanho do bisturi e olha o tamanho da lesão, cara. Só pequeno. Só a bicola. Só o suficiente para o cara morrer, né? Ô, Rita, safada. Só o suficiente? Era a hora.
Ela não quis matar, não. O cara que é corredor, né? Uma hora, né? Foi tempo. Não foi Ela intenção. quis só dar um Na hora que susto. ela soubesse, ela tinha dado uma facada no dia seguinte. Oi? Se ela soubesse, talvez ela teria dado uma facada no dia seguinte. Por quê? Porque aí ele ia morrer, né? Se era a hora dele morrer, ele ia morrer. Mas ele é muito de qualquer Se jeito. ela soubesse, ela teria dado uma maior. Pelo amor de Então é aquilo que eu sempre falo, né? Se ele tivesse fechado o olho, não tinha morrido, né? Porque os olhos não viam o coração Talvez de ele vocês. tivesse Eles começam com as piadas, eu também. Né? Dois gumes. Aqui tá mais óbvio, né? Aí tá nítido. Deixa eu tomar um cheiro, tá mais nítido que são dois gumes, dois ângulos agudos, né? Essa é a foto do professor Mauro, tá? Olha lá, de novo, ó. Dois gumes tudo. Professor, por que tem lesão irregular? Porque ali, se vocês observarem. Foi? Não, é porque ele abriu aqui o tórax, ó. Aí a pele desceu. Entendeu? Aí ficou essa lesão ficou estranha, mas é porque ele abriu o tórax. Inclusive no braço dá pra ver que tem uma linha ali lá dentro, ó, onde sangrou. Mas é tudo dois gumes. Dois gumes? Punhal, geralmente, né? Tem um do lado e um do outro. É punhal. Três? Existe. Porque tem três? Punhal também. Ficava que é matador. Sabe aquelas. Já viu aquela chave quadrada? Que é pra quadrado não, né? Tetra, né? Que chama. É uma chave dentro da outra. Chave de abrir porta. Pois, às vezes tem o formato daquilo, só que é lâmina. E a pessoa usa aquilo. Aí tem com 3 gumes e mais até. Aquele filme, A Daga, tem um filme que é da Daga, ela tem mais gumes. Eu não tenho foto de 2 gumes ou mais. É raro, né? É raro achar. O França, ele traz que a causa jurídica de morte mais comum é homicida. E é o que a gente vê aqui também, né? Geralmente a pessoa morre de facada. Dificilmente é tiro, porque tiro é mais caro, né? Comprar arma, comprar arma de fogo, bala. A bala pra cá, a outra cai com a bala. Qual a bala? Uma pneu. Foi, não. Cara, Não, eles compram essa máquina que eles A de fuzil, 5,5, tá R$14. Só que a gente tem que ter o fuzil, né? Então tá aí, ó. Homicida mais que uma. Raramente acidental. esse médico legal vai pegar o porte. Como é que chama aquela lesão do suicídio japonês? O japonês pega a faca e tem um suicídio. É sério, não é? Que é os do Shaolin lá? Hakari, Hariki. Eu não lembro, de verdade, não lembro não. Naruto. Hakiri, né? Acho que é Hakiri. Parece que é um. Aquela lesão ali, ó, aquela região que tem A, B, C, D é a lesão mais vital, né? Tá aí, ó. O Harakiri, eu acho, não. Ele é no estômago, um pouco mais embaixo, né? Essa lesão é mais vital. É uma região mais vital. E aí a foto da direita, olhando de frente aí, a gente tem um gráfico legal, uma foto legal, que às vezes chega no laudo perguntando isso, o tamanho do objeto. Então imagina, eu tenho uma faca, esfaqueio aqui o Manuel na região do abdômen, certo? E aí a faca entra, porque o abdômen é flácido, não é isso? E aí na minha força, ele quase, ele vai até a coluna, ali ó, vai até a coluna, deixa eu dar um zoom aqui. A linha vermelha que está ali, ó, essa linha vermelha, é onde o abdômen seria. Mas a faca pressionou, né? E a faca entrou mais, porque o abdômen é flácido. Então quando ele volta,
A faca tem 11 centímetros e a lesão tem 20 às vezes. Por quê? O abdômen é flácido, entra tudo e volta. Então, às vezes chega no laudo querendo saber qual o tamanho da faca. Se alguém perguntar isso, vocês conseguem responder? Nunca. A não ser que a faca esteja lá. Mas, pode acontecer o quê? Pode ser uma lesão em acordeon, que é como chama isso aí. Acordeon é o quê? Aquele sanfona, né? Sanfona. Acordeon, lesão em acordeon, é isso aí. Pode acontecer isso, ou pode acontecer de a faca ter 40 centímetros e eu coloquei só 15. Então não tem como responder nem do lado, nem do outro. Essa lesão em acordeon, tá? Acho que tem aqui escrito. Lesão em acordeon. Lagassai foi o cara que fez a lesão, não. Ele descreveu a lesão, né? Pode passar? Aqui tem uma criança, né? Maus tratos. Essa daqui não pode tirar foto não, tá? Maus tratos. Aqui, escoriação, né? Junto com equimose. Mordedura, esse aqui a gente já viu inclusive, né? Mordedura humana. Olha aí, ó. Eu falei que quase nunca eu falo do objeto, né? Nesse caso eu consegui falar do objeto, esse aqui era uma faca, que a faca foi com o corpo. Isso dá pra saber. Esse caso aqui foi interessante, que a gente conseguiu, baseado nas lesões, dizer como é que foi a dinâmica do evento. Então, esse cara era alto, ele tinha 1,90m. Bem alto e forte. Era alto e forte. Hã? É mais ou menos isso. O que aconteceu? Era um cara alto que morreu. Não pode tirar foto desse não, tá? Apaga. Não pode tirar foto não desse. Tá, Tirou sim que eu vi. não tirei. Tirou sim. É vídeo então? É bumerangue, professor. Relaxa. Sabe o que É, tá. é o quê? É só uma história, calma. É Deus, né? Não me marca não. O que aconteceu? Esse cara, como eu falei, era alto. Ele era chefe do cara que matou ele. Ele tinha demitido o cara, tinha entrado na confusão lá, e o cara era mais baixo assim, 1,60, bem baixo na verdade, 1,60 e pouco. E aí, ele estava de costas, porque a lesão mais grave foi nas costas, só uma lesão nas costas. Chegou lá e tudo nas costas do cara, aí o cara caiu. E aí, observa que essas facadas no abdômen, elas estão numa posição horizontal. Então, possivelmente ele estava caído e ele estava do lado dele aqui de joelho, né? E ó, a faca assim, né? Geralmente, né? Então, usada aqui, ó, nesse tiro. Depois ele virou e deu aquelas facadas aqui, né? Na região cervical ali, quase cervical, na verdade, né? No ombro e no rosto. Então, como é que a gente pensou nisso também? Pô, um cara 1,90m, grande. O cara tá vindo com a faca pra cima de ti. Tadeu. Pra cima de ti com a faca. Tu não tem nada de arma. Se o cara vai te esfaquear no abdômen, tu faz o quê? Tu tenta defender da faca, né? Em regiões menos vitais, antebraço. É isso? Ele não tinha nenhuma lesão em antebraço. Nada. Nem na mão, nem antebraço, nem nada nenhum. Então, outra coisa que leva a crer que a lesão nas costas foi a lesão inicial. É lógico que eu não podia falar assim, ah, foi isso que aconteceu, porque eu não vi. Mas é o quê? Compatível. Eu coloco no laudo que é compatível. Não vou dizer que foi isso. Oi, não sei se é porque tá longe, parece que tem dois rumos. A faca não tem dois rumos, mas a lesão parece que tem. É porque as lesões estão longe mesmo, mas é só um mesmo. É só um mesmo. Tá longe. Mas qual instrumento, professor? Péforo. Importante. A faca. Aí colocaria a faca, não? Eu coloquei faca. Eu coloquei faca.
Tá oblíquo, né? A faca entrou oblíquo, fica estranho. A gota do suor, tá. Beleza? Aqui, como é que chama mesmo a lesão? Estrangulamento? Não. Eu até falei aqui na sala, né? Se alguém for te falar que é estrangulamento, é isso aqui, né? Com a mão é esganar. Então ali, sinais de esganamento ou esganadura. Fala. Vai as unhas grandes. Ela começa a rir e tem um, né? Vai lá em cima da cabeça. Agora eu quero violão. Olha lá o lado. Autolesão, novamente. Escoriação, esse aí ardeu, né? Bota a lotinha, tá? Escara, né? Que acontece às vezes as úlceras de pressão. Como é que. Já viram uma lesão assim? Uma faca assim? Esse não pode tirar foto também não, tá? Já viu uma faca assim? Parece uma realidade. Ah, uma facazinha. Gostei, parece. Madeira. Hã? Olá, sou eu de novo. Não. Aí é uma faca. Mas a faca não Entrou. Entrou. E aí é uma faca grande, inclusive. É tipo uma faca de peixeira. É um facão. é porque foi na confluência. A confluência não. Aí ficou. Ali é para objeto cilíndrico. Fala. Não, Mulher. respondeu pra mim. Me olhem aqui agora, nesse momento. O cara que levou a facada, ele teve que colocar a mão aqui para ninguém bater nele. Esfaqueando um doido. Ele esfaqueou. Quando ele esfaqueou, ele foi atingido aqui, ó. A faca, aqui, imagina a faca entrando assim, tá? Assim, mas aqui é o gume dela, né? Então ele entrou aqui a faca. Quando ele abaixou o braço, que tá lá no ML, aí foi isso aqui, ó. Ficou um aspecto triste. Então, na verdade, Parece uma mexerica. parece uma mexerica. Não sei, olha lá. Quando você arrancou ela, Vamos pra zoom? Eita! Eu achei que era. é muito tecnologia. Mas ele faz isso. Mas assim ele faz, né? Mas assim ele faz. É assim ele volta. Esse é o outro. Deixa eu botar isso aqui primeiro. Essa é a lesão que aquele cara teve. Coração. Então pegou aqui praticamente na horta. Ascendente aqui, né? No cajado da horta. Então uma lesão grave, né? Imagina que entrou aqui, atravessou tudo. Mas ele tava assim, né? Para você botar. Isso aqui foi o quê? Olha, Ivo. O que foi isso aqui? Rapaz, lacerante. Qual trauma? Motosserra? Não, mas ele tem uma certa ligação com motosserra. Maquita não. Hã? Árvore. O cara cortou a árvore caiu em cima da pessoa. Derrubado. Dá pra ver até o. É um homem. O testículo saiu aqui. É um homem. O testículo saiu aí, ó. É doido, Viu, Guilherme? Deve ser um saco, né? Olha aí, ó. Lesão. Esse aí foi uma. Eu não me lembro direito se foi uma foice, um facão, não me recordo. Mas foice e facão é o quê? Geralmente, né? Aqui, força. Corto. Contundente. Vou errar isso aí. É a lesão. Cara só. 3 Ixi, tem tempo demais, dá tempo demais. Olha aqui que eu falei no caso, lesão de defesa. É isso mesmo, gostei. Pensei que ela tava dançando. Pensei que era TikTok. Como é que é? Não. Lesão de defesa, geralmente mão, antebraço. Então, olha lá, aqui tem uma foto legal. Mão, antebraço, braço, às vezes até pé, né? O cara cai no chão e tem que empurrar a faca com o pé, às vezes acha que o pé. Vira ao contrário.
Ei, tem que eu cheguei não teve. Esse caso aqui é do professor Malthus, mas é muito parecido com aquele caso da mulher lá do forró, da faca de serrinha. A diferença é que as fotos do professor Malthus são, né, outra qualidade, né? Então aí, ó, imitando esse anterior esquerdo. Hã? É. Arrasou. Limpa HD. Aí, ó. Ele abriu o tórax. Olha que legal. Olha que foto massa, cara. Pulmão. Hemotórax. Olha o sangue. Hemotórax. Coração. Vou colocar ali, tá? Hemotórax. Pulmão. Coração tá aqui. Aqui tá ruim de ver porque... Alguém abaixa esse negócio aí? Valeu. Segura aí. E aí, aqui, ó, embaixo tá o coração, só que ele tá com o pericárdio. Fígado, bonitinho aí. Outro pulmão. Isso aqui é o que no pulmão? O preto. Pendrive. Pendrive. Não, é cigarro, né? Não é? Cigarro. Mancha de nicotina. Observa que o pericárdio está escuro. Olha lá. Tá vendo aqui embaixo? Sangue. Sangue no pericárdio. Sangue no pericárdio é o quê? Tamponamento também, né? Abriu o pericárdio ali, ó, cheio de sangue. Tirou o coração. Lesão no ápice. Só na pontinha. Coração. O que foi? Fala coração, o cara fala 3,5. Não, coração. Não de oração. Olha lá, ó. O professor Malthus lá em Brasília tem a TC, né? Então, lá na TC fica mais fácil a gente fazer a necrópsia antes de abrir o corpo, faz isso aí. Dá pra ver certinho lá o hemotórax, né? Lindo, né? E olha que legal, o cara, ele fez um raio-x também. E ele tinha 2 balas alojadas que não tinha relação com a causa da morte. Era antiga. Esse bicho é muito bom. Aí até colocou lá, ó, projéteis antigos presentes há tempo no corpo, não relacionados à causa da morte. Gente boa. Nunca mexeu com ninguém. Ou tinha, né? Essa é a bala perdida, né? Literalmente. Deu um tiro, deu um soco. Olha, o instrumento pérfuro-contundente vai fazer lesão pérfuro-contusa. Beleza. Tem que perfurar e fazer uma contusão. Quase sempre é por arma de fogo. Projetil de arma de fogo. Mas tem outros casos que não. A gente vai ver uma aula de balística só. Mas olha esse caso aqui, que interessante. Esse caso aqui de cima, o cara foi atropelado por um ônibus. E aí, quando ele foi atropelado, o ônibus bateu na bicicleta dele. E aí o freio ali da bicicleta entrou no cérebro. Olha lá. Tá vendo aí aquela parte do freio? Tivesse freio, né? Isso aí é uma dor de cabeça depois. O que aconteceu? Ele é um objeto cilíndrico, ele tem uma certa ponta ali, não tem gume, mas tem ponta, né? Ele não precisa de ponta tipo de gume, não. E aí a força é tão grande que entra no corpo. Beleza? Beleza. Isso aqui é o quê? Isso aqui foi na região lombar. Tem a foto ali do lado esquerdo, ó, marcando onde é a região, depois o zoom. Dentário. Hã? Ele falou que você ainda tá Espeto de churrasco. Como é que fazer isso? Aquele espeto de mulher. Aqui espeto de linguiça, né? Colocar asinha de frango, linguiça, é exatamente isso. É? Caralho, boa. Espeto. Na região lombar. Ele tá com o zoom do ano passado. Do ano passado, resumo. Mas é espeto? É espeto. É.
Então vimos aí, ó, energia simples e energia mista ou composta, que é a soma dos dois. Beleza? Sim. Então, agora sim a foto. Vamos lá. Desculpa. Vamos lá. Perfurante, né? Se eu tenho um objeto que fura, ele é um objeto perfurante. É isso? E a lesão é pontiforme ou punctória. Não é isso? Se eu tenho um instrumento que corta, ele é o quê? Cortante. Né? E ele vai fazer uma lesão incisa. Muito bem. Se eu tenho um instrumento que amassa, que bate, contundente o instrumento, lesão contusa. Professor, beleza, essas são as simples. E aí como é que eu faço para lembrar das outras? Aí a gente soma. Se eu pegar perfurante com cortante, vai ser o quê? Pérfuro, cortante. Se eu pegar cortante com contundente, vai ser o quê? Corto contundente. Então vocês fazem um outro triângulo embaixo e soma as lesões. Então essa foto aí pode ter uma pergunta na prova. E geralmente a resposta é com uma estrela. Você desenha uma estrela e faz isso aí. Pode levar lápis de cor, né? Para pintar. Só pode. Professor, qual que é a causa de escoriação? Quem tem? Qual é que faz? É a cortante. Aqui. A vez o instrumento não. Ah, só cortante. Perto contundente. O Guilherme, aqui tá? Que é o mesmo da mordedura do animal. É o mesmo da mordedura do animal. Dependente do animal. Beleza? Ficamos para a próxima aula então com balística. Se for de um cavalo. Eu falei aqui, o que vai cair para o aluno? Aí eu falei, fenômenos cadavéricos e sexologia. Aí ele perguntou, devemos focar em algo específico? Aí eu falei nisso, fenômenos cadavéricos e sexologia. Instrumentos humanos? Prefeitura humana? Conto contundente. Oi? Boa. Pessoal, Professor, vai chover. Vai ver? Vai, agora eu tô falando. Tá um tempão. Professor, vai chover, vai chamar.